Vamos orar ao Senhor Deus pedindo discernimento da exposição que nós vamos trabalhar aqui. Oremos. Altíssimo Rei, que rendemos graça ao Pai por tudo que fiz agora. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, em toda a face da terra, Senhor. Altíssimo Rei, estamos aqui, ó Pai, reunidos em tua presença, te adorando no Espírito e em verdade, Senhor. Nos dá capacitação, nos dá discernimento, principalmente para mim, que eu expor a tua palavra, que o Senhor possa me guiar conforme a tua vontade e também o Espírito Santo, para que possa transmitir a mensagem limpa e hermenêutica conforme a tua vontade, para que os teus céus também possam me compreender, colaborando para a glória do teu nome, Senhor. Também te peço, ó Pai, que nossas mentes possam estar desligadas das coisas que não te agradam, que possamos apreciar o máximo, valorizar esse estudo que vai ser trabalhado aqui. Assim te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós já lemos, o nosso sermão de hoje, ou melhor dizendo, o texto que nós vamos expor nessa noite, que é o Salmos capítulo 19, versículo 7 até o verso 11, a gente traz por tema, por tese desse nosso sermão, a sobre a perfeição de Deus, que é o que a gente vai ver hoje nessa noite, a perfeição da lei de Deus. Inclusive, esse texto, ele reforça muitos aprendizados, aproveitando um pouco nessa parte introdutória, esse texto reforça muitos aprendizados que nós temos ao decorrer de toda essa nossa trajetória de cristãos, de filhos de Deus, e aprender o verdadeiro Evangelho, que é a verdadeira palavra genuína, conforme Deus estabeleceu. E esse texto que a gente vai trabalhar, nós já estamos trabalhando, a gente vai adentrar daqui a pouco ao sermão, nessa parte introdutória. Esse estudo nos ajuda a reforçar todas as doutrinas que nós temos até aqui, que nós temos aprendido até aqui, e nos ajuda a apreciar essa lei de Deus, a meditar na lei de Deus e também se maravilhar com essa mesma lei de Deus. A gente vai conhecer também a utilidade da lei de Deus nas nossas vidas, a sua eficácia, como ela pode se aplicar em diversos parâmetros diferentes, na vida espiritual, vida pessoal e na vida profissional. Então a gente vai ver aqui algumas orientações que o salmista Davi ele dá para o povo de Deus, sobre essa perfeição que é a sua lei, que é essa lei, como se trata dessa lei, aproveitando essa parte introdutória, não é somente os 10 mandamentos, porque quando fala assim, as pessoas pensam especialmente no Êxodo capítulo 20. Mas a lei de Deus é todo o decálogo, todo o livro em si, que é a revelação especial de Deus, como também dizia o apóstolo Paulo, que é uma forma que Deus se revelou da forma dele, para que nós humanos pudéssemos compreender um pouco mais do nosso Criador. Então a gente sabe, acerca da Escritura Sagrada, tudo que nos revela, primeiramente, sobre quem é Deus. Inclusive, isso ajuda, a gente trabalha bastante isso nos catecismos que nós temos. A gente consegue compreender quem é Deus, a gente consegue perceber também os seus decretos, como Deus executa os seus decretos, a sua soberania sobre a sua criação, e também quem nós somos, e nós somos totalmente independentes da graça de Deus. Então, tudo isso revela um pouco mais toda essa perfeição de Deus. E hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais para a gente apreciar de uma forma muito mais intensa do que simples palavras. Porque é aquilo que eu costumo falar, não basta somente falar, e sim também fazer. Porque uma coisa é a gente, como ele de Deus, a gente se maravilhar somente com palavras, enquanto é na atitude e na prática, no nosso contexto de vida, a gente não valoriza essa perfeição da lei de Deus. Então, hoje, essa mensagem que a gente vai ler, esse texto, na verdade, traz uma mensagem que se aplica também para nós nos dias atuais, certo? Então, para a gente compreender, agora que os irmãos compreenderam essa parte introdutória, lembrando que a gente vai trabalhar também alguns textos complementares para a gente compreender um pouco mais sobre essa lei de Deus, também sobre a sua eficácia. Não sei se vai dar tempo de passarmos por todos os versos, mas a gente vai apresentar alguns dos versos dessa noite para a glória de Deus. Então, como a gente viu no texto que a gente acabou de ler, no versículo 7 em específico, a gente já leu o texto, mas a gente vai bem ao decorrer da nossa discussão. E no versículo 7, o texto diz: a lei do Senhor, ela é o quê, irmãos? Ela é perfeita e restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
aos simples. Então a gente vai compreender de uma forma mais intensa o porquê que o salmista Davi está orientando o povo naquela época. Porque naquela época era muito comum os monarcas, os reis, eles lerem a lei de Deus para o povo. Isso já era uma tradição deles para o povo poder compreender a lei de Deus. E a gente vai ver também como essa mensagem se aplica para nós nos dias de hoje. Então, como a gente está vendo, esse versículo 7, que a gente acabou de ver, a gente consegue perceber que esse verso ele abre uma sequência sobre a revelação divina e com afirmações ricas sobre a perfeição dessa mesma lei de Deus, que é o que a gente vai compreender de uma forma mais intensa. Inclusive, quando o salmista ele usa esses termos, quando ele usa o termo no versículo 7, que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A gente consegue ter a compreensão clara quando também a gente sabe que os ímpios, Deus, como também está escrito, Deus ele resiste aos soberbos, mas aos humildes de coração, o que é que Deus faz? Deus dá graça. Então é o que a gente vai compreender de uma forma intensa. Então, inclusive, até o salmista Davi, ele usa o termo aqui restaura, como vocês podem perceber, que restaura a nossa alma. Mas como assim? Como é que restaura a nossa alma? Porque o salmista Davi usou esse termo? Ele está colocando a ação da lei no interior, como a gente conhece como a lei da Torá, que é a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer. E sim o salmista Davi, ele exorta o povo de Deus a saber essa perfeição da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, de acordo com outros textos também que a gente vai compreender, a gente vai passar por alguns textos, a gente vai ver que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão e também para tudo conforme Deus estabeleceu. Então a gente tem isso registrado em alguns outros livros, como por exemplo, lá em Mateus, 2 Timóteo, vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e verso 17. Vou fazer o seguinte, para a irmã não ficar perdida, a irmã Cíntia abre em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e verso 17. A irmã Paula abre em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E a irmã Eliana abre em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o verso 2. Que achou o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e verso 17 ao ler. 3, O seu foi Provérbios, foi? Não, é Mateus 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e verso 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Exatamente. Então aqui a gente consegue perceber como a Escritura Sagrada de Deus, como a lei de Deus, ela é perfeita e também restaura a nossa alma. Como o salmista Davi, ele diz no versículo 7, ele diz que a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a nossa alma. Inclusive, isso nos faz lembrar também lá do Salmos, capítulo 42. Vocês lembram que eu li no texto? Se não falar agora do versículo 1, se não falar até o versículo 5, mas especificamente no versículo 1, e Salmos, capítulo 42. Lá, o salmista ele fala que, assim como a coça anseia por águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, se vocês verem o texto, vão ver o salmista Davi falando claramente sobre isso. Então, do mesmo modo, nós, herdeiros de Deus, devemos ansiar por essa perfeição da lei de Deus. Porque a palavra de Deus é o que nos faz conhecer, primeiramente, quando a gente trabalha na parte introdutória, quem é Deus, todos os seus decretos, todos os símbolos de fé que nós temos, que nós cremos acerca do que Deus se revelou através de sua revelação especial. Então, tudo isso é muito importante a gente saber que a palavra de Deus ela sempre vai restaurar as nossas almas. Em qualquer momento da nossa vida, ela sempre vai restaurar. Inclusive, o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 4, também explica um pouco mais sobre isso. Jesus
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exato. Então aqui a gente consegue perceber, né, que não é só de pão que o homem viverá, e sim de toda palavra que vem da boca de Deus. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela é eficaz, como a gente viu também no texto da irmã Cíntia e agora no da irmã Paula. A gente está compreendendo e vendo sobre essa perfeição da lei de Deus, conforme Deus estabeleceu. E que essa interessante esse texto aqui, uma compreensão que eu tenho, que nem não só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra. O pão é o alimento para o nosso corpo, né? Mas a palavra é o alimento para a nossa alma. Então é a alma que deve ser sustentada, porque só o pão, a carne, ela perece. E a alma, ela vivifica para sempre. É interessante essa compreensão que veio até a mim agora, né? Eu cada vez mais que o Senhor ele vem nos ilumina, né? Mesmo assim. verdade, exatamente. Então, tudo isso a gente consegue ter essa percepção. A gente também falou. Com isso, a gente consegue perceber a perfeição da palavra de Deus. Porque, como a irmã bem falou, o pão, o alimento é necessário para o nosso corpo físico. Mas o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Isso reforça até o que o salmista Davi diz lá no capítulo 1. Ele faz lá, porque todos os salmos, todo o livro de salmos, no capítulo do começo do capítulo, ele faz uma introdução. E lá a gente sabe que o salmista Davi diz que o homem que anda, que medita na lei de Deus, ele será bem-aventurado. E que tem as suas raízes, tem as suas raízes fincadas a ribeiros de água. E suas folhagens não caem, ou não murcham. E faz até um contraste lá no capítulo 1. Ele diz que os ímpios eles não são assim. Eles são porém como a palha, que o vento leva e sem mundo. Vão para qualquer lugar. Então a gente sabe que a palavra de Deus, ela sempre deve ser meditada. E o contexto de meditar nessa perfeição da lei de Deus, não é ficar na Escritura Sagrada 24 horas com um texto assim. Porque certamente a gente tem nossas preocupações, tem nosso serviço para fazer. Mas só que nós sabemos que a forma que o salmista me fala é na essência, não é a forma de ficar 24 horas mudando na palavra de Deus, e sim na essência de meditar na palavra de Deus, de conversar com Deus. Então tudo isso é muito importante porque ela é refrigério para a nossa alma. A gente pode perceber, não somente nesse versículo que a gente está nessa película, melhor assim dizendo, mas todo o livro de Salmos, como todo, a boa parte dos Salmos, o salmista ele sempre vai exortar sobre a perfeição da lei de Deus. Se a gente pega lá em Hebreus, capítulo 12, complementando o que a gente acabou de ler, que a palavra de Deus é útil para o ensino, útil para a repreensão e muitas outras coisas também, as pessoas dizem, poxa, mas eu estou indo para a igreja e Deus está me castigando. Até passou pessoas por aqui dizendo assim, gente, a palavra de Deus é só pancada, aquilo que as irmãs já viram alguma vez aqui para ler, já não está mais aqui. Enfim, então a gente sabe, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, não me recordo dos versos, mas sempre está em Hebreus, capítulo 12, especificamente nos versículos finais, lá o texto diz que Deus ele vai açoitar a todo filho a quem ele quer bem. Então faz parte da disciplina. Por isso a palavra de Deus ela é perfeita também, útil para ensinar, para repreender, para instruir conforme Deus estabeleceu. Então todas essas verdades a gente tem que ter a compreensão, tá? E porque a palavra de Deus ela é o nosso alimento, inclusive também com o texto da irmã Paula acabou de ler, em Mateus capítulo 4, versículo 4. A irmã Eliane ficou com o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e verso 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Então aqui a gente consegue perceber um pouco mais sobre essa perfeição da lei de Deus. E também sobre a sua utilidade, que pela graça de Deus ela ilumina os nossos olhos.
Inclusive, até o salmista, ele fala também lá no Salmo 105, eu não recordo o verso, mas quando o salmista diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e também para os nossos olhos. Então a gente tem que ter a percepção clara e também a eficácia na palavra de Deus, porque ela sempre vai restaurar a nossa alma, como também disse o salmista nesse mesmo versículo 7, e que também o testemunho do Senhor, ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isso que eu falei aqui na introdução. Se Deus ele resiste aos soberbos, mas ele sempre vai dar graça aos humildes. Então, essa também é uma das formas que nós temos de compreender sobre essa perfeição da lei de Deus. E no versículo 8, desse mesmo capítulo que nós estamos trabalhando, em Salmos capítulo 19, versículo 8, o salmista reforça essa argumentação que ele está trazendo. Ele complementa um pouco mais esse versículo 8, quando ele começa a dizer: os preceitos do Senhor são o quê? São retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele está reforçando aqui sobre essa lei de Deus, sobre essa mesma perfeição de Deus que ele levanta aqui, esse versículo 7. Ele está reforçando um pouco mais, adentrando de uma forma mais intensa sobre como a lei de Deus ela é perfeita. Então aqui a gente consegue perceber quando o salmista ele usa o termo dos preceitos, como a gente está vendo aqui, ele está dando ênfase como posso dizer, usando termos práticos para a gente poder compreender melhor, usando termos mais simplificados. Quando ele usa esse termo de preceito aqui, ele está se referindo a normas ou também as instituições que orientam o comportamento. Então a gente sabe que os preceitos, eles vão se tratar dos preceitos, vão se daí pregar para as pessoas por aí fora sobre viver sobre os preceitos de Deus, não sobre, mas sobre, que é abaixo. Tá? As pessoas começam a dizer que nós somos pessoas, dizem que somos pessoas da lei, para vocês presbiterianos são pessoas da lei, que são pessoas regradas demais, ou seja, vivem cheias de regra. A questão é que nós não vivemos com regras. Nós vivemos conforme Deus estabeleceu e conforme as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas de antemão. Conforme Deus, o apóstolo Paulo falou na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao verso 10. Então a gente consegue compreender claramente que a palavra de Deus, a vivência dessa mesma perfeição da lei de Deus, deve ser sempre vivida no nosso contexto de vida. E por que essa perfeição, essa lei da palavra de Deus, ela também deve ser vivida? Porque, como se a gente pega lá o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao verso 6, lá o texto diz que nós conhecemos a Deus por isso. Mas isso o quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Porque quando a gente guarda os mandamentos de Deus, o amor de Deus tem sido verdadeiramente aperfeiçoado em nós, se guardarmos os seus mandamentos. E todo aquele que diz que conhece Ele, que é Cristo Jesus, de acordo com o texto diz, esse assim deve andar como Ele andou. E aquele que diz que não conhece, aquele que diz que conhece e faz o oposto às suas atitudes é um mentiroso. Pode ver lá no texto de 1 João, capítulo 2, verso 3 ao verso 6. Fala claramente sobre isso. Então, irmãos, nós temos que ter a compreensão clara sobre isso. Porque o salmista ele diz que os preceitos do Senhor eles são retos e alegram o coração. E a alegria dessa palavra de Deus, meditar na lei de Deus, inclusive como ele diz no capítulo 1 também, essa alegria, ela não vem de YouTube, não vem do Google ou qualquer outra fonte, não. A fonte é Cristo que aponta para Deus, que juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo são doados como uma só pessoa. E nós temos que ter a compreensão clara sobre essa perfeição da lei de Deus. Porque esse assunto, até esse estudo que ele está trazendo aqui, está falando, pode até parecer óbvio demais, pode até parecer simples demais. Mas será que a gente está se maravilhando com a palavra de Deus? Será que a gente realmente percebe a perfeição da grandiosidade de Deus, da sua lei, de todos os seus decretos, tudo que Deus estabeleceu? Será que a gente se maravilha com todas essas coisas? Então esse estudo que a gente está trabalhando é muito importante para a gente ter esse discernimento. Tá? Porque a lei de Deus, pelo fato dela ser perfeita e restaurar a nossa alma, como a gente viu nos versos anteriores, ela também vai disciplinar. Não é somente um mar de rosas, porque as pessoas pensam que a lei, as pessoas esquecem da lei perfeita e fazem somente uma lei qualquer deles, o famoso termo, a pregação é gosto do freguês.
a liturgia a busca do freguês, para não machucar os ouvidos das pessoas. Mas a gente sabe que a lei perfeita de Deus, ela deve ser pregada de forma que Deus estabeleceu, doa quem doer. Inclusive, ele disse também, nossos irmãos em Cristo Jesus, na reforma protestante, ele dizia, foi dia 2, ele dizia, quando pediam para ele renegar os atos que ele estava fazendo na reforma, conforme a vontade de Deus, quando o pessoal pedia para ele renegar, ele dizia, eu prefiro ofender vocês com a mentira do que assassiná-los com a verdade. Então nós temos que ter essa percepção de falar também essa palavra de Deus, essa perfeita lei de Deus, e também a vivência dessa mesma lei de Deus, que é que a gente consegue ter essa compreensão. Inclusive, a gente consegue ter uma compreensão também, como o salmista fala. Não, isso é o contrário. Sobre Ofender com uma mentira, isso é o contrário. no John Russell ele diz, eu prefiro ofendê-los com a mentira do que assassiná-los com a verdade. Não é? Perdão. Ao contrário. Ele diz, eu prefiro ofender vocês com a verdade do que assassiná-los com a mentira. Obrigado pela correção. É isso aí. Então a gente consegue ter essa compreensão. Tá? A gente sabe que funciona dessa forma. E outra coisa também, como diz também no versículo 9, o salmista reforça essa linha de pensamento. Ele diz que o temor do Senhor é limpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É aquele texto que a gente acabou de ler, né, sobre a eficácia da palavra de Deus. Que ela é útil para ensinar, útil para iluminar também os céus de Deus conforme Deus estabeleceu. Então a gente consegue ter a percepção, conforme Deus estabeleceu aqui também, nesse versículo 9, o salmista está reforçando sobre esse temor de Deus. Agora, lembrando que quando o salmista traz essa argumentação aqui, não significa medo, não, tá, irmãos? É só temor. A gente sabe, já aprendeu isso anteriormente, que o temor é ter reverência a Deus, podemos assim dizer. Ter reverência, ter zelo em guardar a sua lei, vivenciar. Exato, amor também é recebido também nesse contexto. Então a gente consegue ter essa compreensão clara do que Deus estabeleceu conforme a sua vontade. Inclusive, quando o salmista usa aqui esse termo, ele está se referindo que o temor do Senhor, aqui quando ele usa esse termo limpido, aqui limpido se qualifica o temor, que não é medo confuso, aquilo que eu expliquei para as irmãs, certo? Então a gente sabe que, como a palavra de Deus estabeleceu, o temor a Deus é reverência, que também se implica no nosso contexto de vida. E ele preserva a integridade espiritual, porque não se baseia em interesses humanos, e sim na palavra de Deus. E o temor, irmãos, o temor ilumina, e também, além de iluminar, nos purifica também, nos dá um discernimento, a compreensão correta, conforme Deus estabeleceu. Então a gente tem que ter essa percepção clara do que está sendo trabalhado, também nas orientações do salmista, quando ele diz que a lei do Senhor é perfeita. Ele fala sobre os preceitos de Deus, que é todo o seu decálogo, conforme Deus estabeleceu. Ele reforça também no versículo 9 sobre o temor do Senhor. Inclusive a gente encontra lá um pouco mais sobre esse temor a Deus, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Você tem um tempo de um texto? O texto diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e também o ensino. Então, tudo isso é importante para a gente ter a compreensão clara da Escritura Sagrada. A gente sabe compreender conforme Deus estabeleceu. E outra coisa também que reforça, aqui conforme a gente está vendo, a gente já passou por. A gente não passou pelo texto de Provérbios, não, foi? Estou faltando o texto de Provérbios. Abra um texto de Provérbios. Vamos todos falar para Provérbios. Capítulo 2, versículo 6 e verso 9. Achei o texto ali. Isso, Provérbios capítulo 2, versículo 6 ao verso 9. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e estudo para os que caminham na sinceridade. Guarda a verdade
vereda do juízo e conserva o caminho dos santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, toda boa veremos. Isso. Exatamente. Então, tudo isso a gente consegue perceber sobre a perfeição da lei de Deus, né? Conforme a irmã acabou de ler o texto de Provérbios, capítulo 12, Provérbios capítulo 2, versículo 6 e verso 9, explica um pouco mais sobre essa sabedoria e também que ela é guardada, também iluminada conforme Deus estabeleceu. E a gente tem que ter a percepção dessa plena importância. Porque o contexto da sabedoria, onde a gente se atentar a essa perfeição da lei de Deus, como o salmista está exaltando o culto de Deus, a gente consegue perceber que essa perfeição a gente não vai encontrar na inteligência artificial, vai encontrar em qualquer outra plataforma, no Google, YouTube, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar aqui, irmãos, na Escritura Sagrada de Deus, meditando na lei de Deus. Então a gente consegue ter essa percepção, claro, conforme Deus estabeleceu. Inclusive o salmista ele reforça também essa linha de pensamento no versículo 10, quando ele diz, após ele dizer na sua orientação sobre a perfeição da lei de Deus, que ela restaura a nossa alma e que nós devemos vivenciar, guardar os seus preceitos, porque eles são retos, conforme Deus estabeleceu, são puros, ilumina os nossos olhos. O salmista ele nos dá a orientação, também no verso 10, que essa mesma lei de Deus, elas são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desclar de favos, que é o contexto também de favos de mel. E uma coisa também que esse texto também traz como aplicação, quando a gente prova esse verdadeiro evangelho sobre essa perfeição da lei de Deus, muitas vezes a gente quer também que nossos amigos, colegas, conhecidos, até mesmo nossos familiares também, provem também esse verdadeiro evangelho. Essa perfeição da lei de Deus, se atentar na lei de Deus. A gente, muitas das vezes, a gente evangeliza, a gente fica até na expectativa, nossos familiares, de subir à casa de Deus, aprender também essas verdades. Me recordo uma palavra que a Maria costumava falar, e quando a gente prova o fruto, aquele fruto doce, a gente quer, quando a gente prova uma laranja, como é a frase? A laranja doce. A gente prova a laranja doce, aí a gente quer que os outros também provem aquela laranja, mas muitos não querem provar porque eles não gostam, né? Aí fica difícil, porque o nosso desejo é que todos provem daquela doçura, mas não querem. Vocês percebem como é que o salmista ele usa essa analogia para explicar um pouco mais, para aprofundar sobre essa perfeição da lei de Deus? Ele começa a dizer que a lei de Deus ela é mais desejável do que o ouro. Inclusive, quando ele usa esse termo, o ouro depurado, porque o pessoal já sabe disso, e quando se ia se fazer o ouro, quando se ia pegar a matéria do ouro, colocava uma espécie de fogo, uma fornalha. Aí derretia e tirava todas as impurezas daquele ouro. Então ele usa essa analogia aqui para explicar sobre a perfeição da lei de Deus, que ela é muito mais valiosa do que aquele ouro lá, ele depurado, muito mais valioso. A palavra de Deus ela não tem preço. A palavra de Deus, essa mesma lei perfeita, jamais deve ser negociada. Porque, infelizmente, ao invés das pessoas saberem sobre essa perfeição da lei de Deus, acontece que as pessoas negam essa mesma verdade. Aí a gente vai lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, se não for a memória especificamente. Quando Pedro lá começa a dizer que surgirão muitos falsos profetas, ele fala comércio de muitas das pessoas e muitos apostatarão da fé, porque eles não pregam o verdadeiro evangelho. Então a gente tem que ter a compreensão clara sobre essa vivência e também apreciar essa perfeição da lei de Deus conforme Deus estabeleceu. E quando a gente propagar também essa lei de Deus, que é como se fosse favos de mel, mesmo que as pessoas não aceitem aquelas palavras, a gente desanima como seres humanos, mas a gente deve continuar a propagar esse verdadeiro evangelho também e vivenciar conforme Deus estabeleceu. Inclusive, o salmista ele dá um fechamento aqui também no versículo 11 desse mesmo capítulo, quando ele diz que, após ele relatar sobre toda a perfeição da lei de Deus, ele diz: além disso, por ele se amoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Então, mais uma vez, ele está reforçando aqui
após ele falar sobre toda a perfeição da lei de Deus e também a autoridade, como um texto que a gente trabalhou, a gente viu um texto básico, um texto de prioridade, a gente trabalhou isso e compreendeu. E a gente sabe que a palavra de Deus ela também vai disciplinar, ela vai machucar, porque as pessoas pensam, esquecem esse termo de lei perfeita, como a gente viu no começo, e as pessoas começam a falar o que querem, falam coisas que não tem nada a ver, como também dizia o apóstolo Paulo, ao invés das pessoas pegarem o verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, pegam fábulas e doutrina de demônios. Então, quando a gente vai pregar, a gente tem até alguns apelidos. A Mariana já ganhou o nome de fanática, pelo que o irmão Paulo já foi nomeado como um apelido, a Cíntia também já foi nomeado também. E os índios colocam esses apelidos na gente para a gente propagar o verdadeiro evangelho. E a gente sabe que Deus já nos encerrou na operação do erro, mas a gente também tem que fazer a nossa parte de evangelizar conforme Deus estabeleceu, e ficar na expectativa, até comentando com a Mariana, de entrar no túnel de Deus, que é o seu reino, para que todos vejam também a perfeição da lei de Deus, a sua maravilhosidade, a sua plenitude, o seu ser e também a sua glória. Inclusive, o salmista reforçando toda essa argumentação, ele instruindo os israelitas naquela época a se atentar nessa lei de Deus, a ver o quanto o Senhor Deus ele é bom. E também mais para frente, lá no capítulo 42 do Salmos, ele diz que a costa, ele faz a analogia da costa, que a costa ela ser pelas águas. Assim, nós devemos ser também, ansiar por Deus. Se vocês pesquisarem, não sei se nós já pesquisaram, mas se vocês verem lá, a costa ela sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. Ela começa a gritar, uma espécie de grito que ela tem, começa a ansiar pela água. Por isso que o salmista também faz essa analogia. Do mesmo modo, irmãos, nós devemos ansiar pela palavra de Deus. Então, tudo isso, a gente consegue ter essa compreensão do que é a perfeição da palavra de Deus. Porque tudo isso, irmãos, como a gente está, por isso que eu falo na parte introdutória, todo esse estudo que a gente está trabalhando aqui, por mais que possa parecer simples, é um estudo muito grandioso, porque ele nos ajuda a apreciarmos essa perfeição que Deus estabeleceu. E a gente tem que dar graças a Deus, não sabe por quê? Porque essa perfeição aqui que a gente está vendo que a lei de Deus ela é perfeita, para vocês terem noção, vocês verem também na arqueologia como compreender que os irmãos, nossos irmãos em Cristo, eles poderem ter acesso a essa escritura sagrada, que pela graça de Deus hoje temos acesso livremente, eles se reuniam nas catacumbas. Eram que enfrentavam perseguições, defendiam o Evangelho como residentes e morriam pelo Evangelho. E a lei de Deus era tão perfeita que quanto mais assassinavam cristão naquela época, mais crescia cristão. O número do cristianismo também dobrava, multiplicava cada vez mais. Porque a lei de Deus ela é perfeita. E o salmista diz, isso no versículo 7, porque ela restaura a nossa alma. E a gente deve dar graça, irmãos, porque pela graça de Deus, por enquanto, nós não estamos sendo perseguidos. Uns dos irmãos também, eles tinham a escritura sagrada, muitos tinham queimado a escritura sagrada, muitos pegavam algumas páginas e saíam distribuindo. E hoje, irmãos, nós temos aqui, completo, pela graça de Deus, para a gente poder conhecer um pouco mais de Deus. Só que tem um porém também. Quando se trata disso, até se alguém assistir na live, aí algum herege desgraçado, porque é um cara de graça, é desgraça, vai dizer que tem curso também que promove a leitura bíblica, como ler a Escritura Sagrada em 365 dias, que é um ano praticamente. Mas a pergunta é: que adianta essas pessoas lerem a Escritura Sagrada sem ter discernimento algum e querer colocar o seu sentido no texto sem base no contexto e principalmente sem vivenciar a Escritura Sagrada? Então, quando o salmista Davi exorta o povo de Deus a meditar na lei de Deus, como ele diz lá também no capítulo 1, a palavra de Deus ela deve ser vivenciada também e também apreciar com todo o vigor conforme Deus estabeleceu. Então, tudo isso, irmãos, a gente consegue ter a compreensão aqui nesse estudo. Óbvio que tem muito mais coisa que poderia trazer para cá, para a gente poder compreender, mas quando se trata da perfeição, como conclusão, quando se trata da perfeição da lei de Deus, é muito amplo, porque Deus ele é perfeito, Deus ele é infinito, nós temos que compreender e também glorificar a Deus conforme Deus estabeleceu. Que Deus possa nos capacitar a compreender essas verdades e valorizar também essa perfeição nas nossas vidas, não somente falar, mas também vivenciar conforme Deus estabeleceu. Amém. Vocês têm 2 minutos para fazer perguntas e comentários.
Se não tiverem perguntas, eu vou fazer a pergunta. O vestibular, quando